Olá pessoal, estou aqui de volta para a gente continuar nosso papo sobre educação financeira nessa série de vídeos que a gente está gravando, trazendo algumas dicas, algumas informações interessantes para vocês, principalmente levando em consideração alguns aspectos. O nosso objetivo aqui é vocês entenderem como funciona a educação financeira para o uso prático na vida da gente, né? No nosso orçamento familiar, como construir uma cultura de orçamento doméstico, como a gente deve ter um cuidado racional com o que gastamos, a preocupação que devemos ter em guardar parte da nossa renda, do nosso salário para investimentos, né? Apostando aí numa previdência complementar futura, apostando na realização de projetos, de sonhos. Tudo isso precisa de um planejamento. Isso eu já falei bastante para você nos últimos vídeos dessa série Código da Prosperidade. Mas um passo fundamental para eu começar um processo de investimento, compondo uma reserva de emergência para as horas difíceis, é preciso este primeiro passo, que é o de você superar o endividamento. Se você está endividado, você não vai ter condições de guardar parte da sua renda para investimentos, uma vez que você vai estar exclusivamente preocupado em pagar aquela dívida. E o que é lamentável, a maioria das dívidas, elas se correlacionam com juros exorbitantes. Aquelas pessoas que, por exemplo, optam por usar a taxa mínima do cartão de crédito, aquelas pessoas que utilizam o cheque especial, né? Além de também aqueles que realizam suas tratativas comerciais de compra através de financiamento, ou seja, no final você paga 3 vezes aquele produto. Enfim, hoje no Brasil são mais de 60 milhões de brasileiros que estão endividados, entre aspas, ou seja, com o nome sujo nos serviços de proteção ao crédito. Estão impedidos de realizar novos contratos. Isso é uma lástima, é lamentável. A gente sabe que muitos desses brasileiros estão no SPC, estão no Serasa ou em qualquer outro órgão de proteção ao crédito, não pela sua vontade, mas às vezes motivado por uma situação inusitada, uma circunstância que fugiu, está alheio à sua vontade. Mas, todavia, a grande parte está lá pelas escolhas erradas que fizeram, pelo consumo irracional, pela falta de cuidado. Então, dito isto, a dívida está posta. Você não pode, de repente, com a varinha mágica, apagar o que você está devendo. E nem é interessante deixar que a coisa se protraia indefinidamente no tempo, porque sobre essa demora do pagamento, terão correções monetárias, juros e tudo e muito mais. E de repente vai vir lá uma bola de neve tão grande que você não vai conseguir mais pagar. Então o ideal é você pagar esta dívida e para isso você tem que usar de uma estratégia que é fundamental, o diálogo e a negociação. A primeira coisa que você deve fazer é um plano de ação para o pagamento desta dívida. E aí você vai colocar no papel as suas despesas fixas, todo o conjunto de obrigações que você tem, aqueles pagamentos que são inadiáveis, para você ver quanto sobra para você oferecer ao banco, para você oferecer à empresa, como parcela para pagamento daquele débito. Não adianta você se obrigar de algo que você não tem condições de pagar, assumir uma obrigação que você não vai de fato ter as condições necessárias no seu orçamento de adimplir com aquela responsabilidade. Então a primeira coisa da pessoa que está endividada é colocar na caneta o quanto sobra, o quanto é possível ele todo mês economizar depois que cortar algumas despesas supérfluas, para que ele vá negociar aquela dívida. Então o primeiro passo é um plano de ação. E aí quando você tiver essa perspectiva, quanto é que você vai receber com o texto de férias, com o 13º, no mês tal, quando é que eu posso tirar cada mês? Você vai guardando aquela quantia para pagar os juros, porque não adianta você guardar dinheiro tendo dívidas de cartão de crédito, dívidas de cheque especial,
dívidas que são superlativamente maiores do que qualquer rentabilidade que você possa ter com aquele seu dinheiro investido. Portanto, você tem que primeiro resolver o problema da dívida. Então, eu anotei aqui para não me esquecer alguns detalhes que eu me lembrei que faz parte do programa de educação financeira, do curso de educação financeira para iniciantes que eu pretendo em breve lançar. E a gente, uma das primeiras coisas é juntar o que nós temos de dinheiro para saber o que efetivamente eu posso me comprometer a pagar a partir exatamente desse primeiro momento em que eu estou na mesa de negociação. Pesquise as condições também que outros bancos oferecem. Vocês sabem que existe a possibilidade da portabilidade da dívida. Então, se você está pagando um empréstimo no banco A, você pode portar essa dívida para o banco B. E aí você vai ter que pesquisar como os juros, né, são praticados nessas entidades financeiras, os prazos, os benefícios que são oferecidos. E aí, a partir de então, você vai ter a perspectiva de saber qual a melhor instituição financeira para você permanecer com aquela dívida. Eu devo lhe lembrar que se você tiver dificuldade em realizar esses cálculos, o que é muito normal, tente encontrar um contador amigo, alguém que faz seu imposto de renda, que possa te ajudar nessa equação. Uma outra coisa que eu aconselho é nunca aceitar a proposta do banco na primeira vez. Quando você vai negociar com o banco, a primeira proposta do gerente é sempre uma proposta que beneficia muito mais o banco do que ao cliente. A partir do momento que você não aceita, vai para casa, ele vai te ligar porque ele quer receber esse dinheiro. Tudo menos perder o dinheiro. Então você não aceita a primeira proposta, você renegocia, faz uma pronta proposta que você vai encontrar a oportunidade, né? E aí uma coisa que é interessante, a gente tem que ter muito cuidado de não alongar a dívida, de não juntar os empréstimos tudo em um, porque a gente não vai saber qual é a taxa de desconto que o banco deu. E alongamento da dívida também é um risco muito grande, né? Você se comporta no seu orçamento, aquela parcela, procure fazer com que aquele empréstimo seja pago no menor tempo possível. Porque quanto mais você alonga a dívida, mais juros serão cobrados, mais compromisso você terá a perder de vista para cumprir essa sua responsabilidade. E juntar todas as dívidas do banco no débito único também não é interessante, porque você, se fizer isso, vai ter uma dificuldade muito grande, por exemplo, de calcular o benefício do acordo que foi realizado. Uma outra coisa é que você não deve nesse momento se intimidar, porque há o Código de Defesa do Consumidor que te dá amplas possibilidades de fazer uma revisão contratual, de rediscutir a dívida, de ver se não houve uma onerosidade excessiva para uma das partes, né? Onde será repactuado. Então, não houve solução, pode-se procurar o PROCON, pode-se procurar o juizado especial, pode-se procurar os órgãos de defesa do consumidor para uma orientação se aquele valor realmente, os juros que estão sendo cobrados, as taxas que estão sendo cobradas, elas não são desproporcionais. É um outro caminho também. E claro, há feirões de negociações. Por exemplo, recentemente os bancos brasileiros fizeram feirões de negociações, amortizaram juros, né? Fizeram redução de valores, então deram a oportunidade para que muitos devedores pudessem se reabilitar, né? Então há esses caminhos, bote na caneta, converse, dialogue, parcele, mas sempre com aquele cuidado muito grande de não assumir um compromisso que não caiba no seu orçamento. E o mais importante, feito isto, a próxima etapa, não caia mais nesta armadilha. Não caia mais nessa armadilha. Não caia mais nessa armadilha. Fiz questão de reiterar por 3 vezes, porque você, após passar esse endividamento, e talvez até, se necessário for, vai comprometer, tem 2 carros em casa, vende um carro, tem uma moto da esposa e do esposo, vai vender a moto de uma deles, para poder solucionar aquela dívida, já que os juros que são cobrados são muito fortes, você não pode cair na mesma armadilha. E você pode também fazer algumas alterações de dívida. Então, por exemplo, se eu tenho uma dívida no cheque especial ou do cartão de crédito, que eu sei que os juros são astronômicos,
Eu posso tentar ver o empréstimo consignado, se eu for um servidor público ou trabalhar numa empresa, e ver se os juros que são cobrados para aquele empréstimo são menores, e com aquele empréstimo eu desloco imediatamente para pagar aquela dívida do cartão. É um outro caminho também que tem que ser colocado na ponta da caneta e do papel. Eu espero ter ajudado vocês. Espero que vocês entendam que o caminho para evitar o endividamento é o consumo consciente e racional. Então pense 1, 2, 3, 4 vezes antes de contrair uma dívida. Pense 72 horas antes de comprar algo, vai à loja, vê como é que é o produto, volta depois de 72 horas. E veja se realmente aquilo ali é essencial ou pode ser adiado por um momento seguro. Um forte abraço e até o próximo vídeo.